Olá, voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. Ai, gente, nós vamos falar hoje aqui sobre um protocolo que eu tô apaixonadíssima e já doida para fazer aqui. Mas vamos começar aqui, né, falando de beleza, com a Jane Massai. Jane, seja bem-vinda aqui ao Resenha. Nossa, eu fiquei apaixonada aqui pelas tuas redes sociais, assim, vendo o resultado, vendo tudo sobre, tanto sobre o Beauty Scoop, né? Mas outros procedimentos que você faz lá. Mas me conta um pouquinho sobre, de Jane para Jane, né? Como que foi isso? O que te levou para a área da estética, da beleza? Como que foi essa sua trajetória aí nesse caminho, né? Então, prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Então, eu trabalhei quase 20 anos na área da saúde, né, em farmácia, minha família é do ramo farmacêutico, e ali eu já tinha aquele amor, né, pelo atendimento, pelas pessoas, então eu era aquela balconista que não era muito produtiva, porque eu ficava ali às vezes 1 hora com o cliente, ouvindo as histórias, então eu sempre me interessei por saber mais do outro, do próximo, né? E tentar de alguma forma ajudar, né? Então, daí eu já fui me apaixonando pela área da beleza e aí eu migrei para a estética, que também é a área da saúde, né? Hoje em dia é considerado já a área da saúde. Então, foi a melhor coisa que eu fiz, né? Porque ali eu consigo entender a dor da pessoa, o que ela está precisando, porque a gente sabe que a autoestima hoje em dia também é saúde, né? Então, a gente consegue ali sentir a dor da pessoa e tentar da melhor forma ajudar, né? Então, sim, esse sempre foi o meu lado, assim, da estética nesse sentido, foi de ajudar mesmo, de levar a autoestima, de mostrar para a mulherada que elas podem, que elas precisam, que elas devem se amar em primeiro lugar, se cuidar, né? Não, esse negócio de se amar em primeiro lugar é o meu lema. Eu costumo falar assim, né? As pessoas falam, ai, quem é a pessoa mais importante da sua vida? Você. Porque se você não estiver bem consigo mesmo, você não vai estar bem para os outros, você não vai estar bem no seu trabalho, você não vai estar bem em nada. Então, você tem que estar bem com você mesmo, né? E você tá com a sua autoestima em dia, você tá feliz com aquilo que você enxerga de você, é importantíssimo. E não assim, naquele sentido, às vezes a gente fala, você está bem com a sua autoestima, com a sua estética, parece que você está, né, separando, quem está fora do padrão. Não é uma questão de padrão, é você se sentir bem, né, consigo mesmo. E assim, quem quer fazer um procedimento, tem que fazer, tem que, de fato, buscar cada vez ficar melhor, né, se sentir melhor, Jane. Eu acho barato isso. E como surgiu, assim, passando toda essa experiência que você teve, até essa questão de você entender que você gostava de atender o cliente, que você queria fazer bem, que você queria que as pessoas se sentissem melhor. Eu acredito até que isso acaba, sabe, direcionando para os protocolos que você hoje atua, né? No caso de criar uma forma de você aplicar aqueles protocolos, porque os protocolos, tipo, máquinas, o mercado da beleza todo tempo lança um protocolo novo, né? Exatamente. Mas assim, essa experimentação, o saber o que funciona e agregar aquele procedimento com outro, isso aí eu acho um diferencial muito bacana, porque quem olha os resultados que você tem lá no teu espaço, fica doido para fazer, né? E assim, de clientes seus que de fato ali passaram por esses procedimentos. Conta pra gente um pouquinho sobre o Beauty Scoop. O que é o Beauty Scoop especificamente? Então, ao contrário do que as pessoas pensam, né? Uma esteticista, ela estuda muito para conseguir chegar num patamar diferenciado, né? Não vou nem dizer assim de riqueza, não vou nem chegar nesse ponto, mas no sentido de você ter aquela sensação de que você conseguiu alcançar algo que você realmente queria, que era levar resultado,
né? Porque, infelizmente, hoje em dia a gente vê muitas pessoas brincando de estética, querendo entrar no ramo, porque é um ramo promissor. Então, tem muita gente embalando nessa. Sim. Só que as pessoas não entendem que não é só isso, né? Eu acho que o sucesso da carreira, você ter uma vida melhor, né? Conseguir chegar num patamar diferenciado, tem a ver com você estudar muito para você chegar... para você conseguir olhar para a pessoa, entender o que ela quer, o que ela precisa. E você estudar métodos, porque tem muitos artigos científicos, né? Tá sempre se atualizando em relação a métodos, aparelhos, o que está no mercado, o que é legal, o que não é. Então, ao longo desses anos, né, que eu venho estudando, então eu sempre tive essa gana de achar algo que me fizesse feliz no sentido de realizar sonhos. Então, por exemplo, as pessoas que chegam até mim, elas chegam frustradas, são pessoas normais, não são essas artistas que a gente vê do corpo perfeito, não. São mulheres que tiveram filhos, são mães que não se reconhecem mais, que estão chateadas com o que vê no espelho, mulheres que têm vergonha do próprio marido, sabe? Então, são coisas que realmente fazem diferença na vida de uma pessoa, que leva a pessoa a ter uma baixa estima, a ficar doente, a chegar a ter uma depressão, porque ela já não se enxerga mais no corpo que ela está. Então, todos os meus estudos foi sempre procurando algo que eu conseguisse chegar num diferencial em relação a resultados, né? E o Beauty Sculpt surgiu na minha vida através de uma querida, que ela é a criadora do método, né? Ela é de Balneário Camboriú, a Regina. Um beijo pra Regina, que ela é maravilhosa. E aí eu conheci ela justamente por isso. Eu achei o Instagram dela e fui vendo os resultados e me espantaram tanto que você se espantou quando viu no meu, né? E aquilo eu falava, gente, isso não é possível, o que essa mulher faz? Então eu fui olhando, fui namorando, aí entrei em contato com ela, perguntei se ela não ia dar curso, ela falou que era um projeto ainda e tal. Assim que ela abriu a primeira turma, eu já fui atrás pra saber, não consegui entrar na primeira turma, mas já falei, vou me programar pra segunda. A segunda turma eu entro. E aí foi isso que eu fiz, né? Consegui entrar na segunda turma, fiz o curso dela e foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Porque eu consegui juntar ali alguns métodos que eu já tinha, algum conhecimento que eu já tinha com esse método dela, e aí eu consegui chegar no que eu realmente procurei durante todos esses anos, que era resultados diferenciados, que eu já tinha resultados, né? Eu já tinha protocolos interessantes, tenho até hoje ainda, mas o Beauty Sculpt foi um divisor de águas nesse sentido. As clientes vêm com um pouco de receio, né? Com um pouco de medo, muitas até traumatizadas, porque sofreram já em outras situações, com queimaduras, com procedimentos que pagaram caríssimos e não tiveram resultado. Então, a gente tenta conversar, eu procuro ser o mais transparente possível, né? Mostrar para elas, olha, é assim, assim, assim. É um método que é muito eficaz, mas você precisa fazer a sua parte. Então, o mais legal é isso, porque você desperta na pessoa um desejo de realmente se cuidar. Então, eu tenho muitas clientes que chegam até mim e falam, olha, eu não faço nada, eu sou sedentária, a minha alimentação é péssima. Aí eu falo para ele, então, e o que você quer fazer em relação a isso? Você vai começar a partir de agora uma mudança realmente, uma reeducação, né? Uma reeducação. E ela fala, olha, eu quero fazer isso, então vamos em frente. Então você está no lugar certo. E aí a gente inicia, né, uma transformação de vida mesmo, porque a pessoa vai entender que não é só um procedimento que ela vai fazer ali, vai embora e pronto. Não. Ela sabe que ela vai ter uma pessoa que vai estar ali com ela, que está sempre falando com ela, falando, e aí, como é que tá? Tá conseguindo fazer os exercícios? Né, tá conseguindo manter? Porque senão fica mais um procedimento que ela vai ficar frustrada depois, né? Sim. Então, é realmente um tratamento, então a pessoa precisa fazer um pós-procedimento, né? Então, tem que ter todo esse pós com exercícios físicos, né? Que não precisa ser necessariamente uma academia. Mas se a pessoa consegue fazer uma caminhada, um funcional em casa mesmo, ela já consegue ter um resultado tão bom quanto esses que você viu aí no Instagram. Então, quando você fala por exemplo, dessa questão da pessoa também fazer um acompanhamento em casa, necessariamente ela vai ter que mudar a alimentação dela e fazer algum tipo de atividade, ou mesmo que ela não consiga, de repente, até por conta da própria rotina dela, fazer uma atividade. A alimentação ainda, beleza, você acaba encaixando na tua rotina, mas você vai conseguir chegar naquele resultado,
ou talvez um pouco mais lento. No caso, isso tudo potencializa o resultado? Sim, exatamente. Olha, se ela não conseguir fazer nada, ela vai ter algum resultado. Tá. Por quê? Porque o protocolo em si, ele já mexe totalmente com o metabolismo, né? E tem as cápsulas também que os nutracêuticos. Então, ela vai ter algum resultado. Mas tudo depende muito do metabolismo da pessoa também, né? Tá. Então, o exercício, eu acho que ele é um dos pontos essenciais. Por quê? Porque é nele que vai acontecer realmente o gasto calórico ou a queima dessa gordura que foi trabalhada no estúdio, Tá. né? Então, não existe esse negócio de a gordura sai no xixi, a gordura sai no suor, essas coisas que as pessoas têm esses mitos, né? A gordura ela vai sair no cardio. Tá, Entendeu? tá. Então, quanto mais ela conseguir fazer o exercício, mesmo que seja dia sim, dia não, uma caminhada de 40 minutos. Uma caminhada, né? Já é um cardio que dá um resultado. Exatamente. Então, se a pessoa não está disposta a fazer nada, eu prefiro que ela não faça. Tá. O procedimento, entendeu? Tá. Porque ela não vai ter um resultado que ela vê no Instagram, porque ela vê aquilo ali, ela almeja aquilo ali. Sim. Então, se ela não fizer nada, ela não vai chegar naquele resultado. Aí ela vai ficar frustrada novamente. Então, eu prefiro que não faça, entendeu? Uhum. Até porque qualquer coisa que você vai fazer hoje em dia nesse sentido, se você vai no médico, olha, doutor, eu tô com a diabetes, né? Deu a diabetes, deu a alta do colesterol, do triglicérides. A primeira coisa que o médico vai falar pra você precisa fazer o exercício. Então, hoje em dia, é tudo voltado para isso. Eu tô com depressão, vai pra academia. Eu tô com qualquer coisa, vai pra academia. Por quê? Porque hoje em dia já tá mais provado que o exercício físico é a saúde da vida da pessoa. Sim. Tanto agora quanto a médio e longo prazo, né? Diz que tem 3 pilares, né? Que é o sono, uma boa noite de sono, a alimentação saudável e o exercício físico. Exatamente. Aí todo o restante vai funcionando. Porque, de fato, não adianta você fazer um procedimento estético se você não cuidar desses 3. Porque você pode fazer o procedimento que for, mesmo a cirurgia plástica, você vai voltar a ter gordura, a tudo, se você não cuidar. Se você não mudar a visão, né, de como lidar consigo. Com bariátrica, tudo, a gente tá cansado de ver bariátricas que não deram certo. Por quê? Porque a pessoa não entendeu, né, qual que é a meta daquilo ali. Tipo assim, pra que eu vou fazer uma bariátrica? Pra emagrecer? Só pra isso? Então, assim, ela não parou pra pensar o seguinte, eu vou mudar a minha vida. Uma bariátrica é uma mudança de vida. Sim. Se eu não me reeducar, mudar os meus hábitos, eu vou engordar tudo de novo. Aí a frustração vai vir de novo, a depressão vai vir de novo e a pessoa vai cair naquela, poxa, nem a bariátrica deu certo pra mim. Entendeu? Uhum. Então, por isso que hoje em dia, né, o SUS tem a bariátrica e você fica ali por um período passando com um psicólogo para você entender isso. Então, qualquer procedimento que você vai fazer, do mais simples até o mais, né, um auge, que seria uma bariátrica, você precisa entender, não, eu vou ter que me reeducar. E assim, as pessoas têm muito aquela coisa assim, de pôr dificuldade, né? Mas eu não vou conseguir. Não, eu não fico sem meu doce, eu não fico sem minha cervejinha, eu não fico... Mas assim, você não tem que ficar sem as coisas que você gosta. Também não é um martírio, né? Então você pode continuar, de certa forma, comendo algumas coisas que você gosta. Na quantidade correta, no tempo correto, tem tempo para tudo, né? Nosso organismo precisa de muitas coisas, até mesmo do açúcar, né? Nossas células precisam. Então, assim, se você se reabituar, se reeducar... É uma reeducação mesmo, né? Exatamente. Você pode comer de tudo desde que você saiba o momento adequado de comer, a quantidade, tudo isso. Exatamente, entendeu? Então, hoje em dia, as pessoas estão mais antenadas a isso. É tanto que as crianças, hoje em dia, muitas mães que eu conheço, né? Inclusive eu sou uma delas, elas já vão de berço mostrando para as crianças que não é assim. Meu filho, agora que ele veio conhecer um docinho por causa da avó, né? Mas assim, em casa ele mal come doce, eu não compro. Por quê? Porque ele precisa entender que isso aqui não é uma coisa que ele tem que estar comendo todo dia, entendeu? Então, refrigerante ele não toma, ele não sabe nem o que é, né? Salsicha, nuggets, miojo, essas coisas ele não conhece. Porque eu não compro, ele não vai saber o que é. Então, se a gente já tivesse esse hábito desde lá de trás, a gente não teria essa dificuldade toda que tem hoje. Seria muito mais fácil, né, de ter uma alimentação Mas saudável. Não é impossível, tá? Não é impossível. Então, assim, se reeducar não é você cortar o que você gosta da noite pro dia, porque isso não funciona. Já tá provado que dietas loucas só pioram lá na frente, né? Então, o que você tem que entender? Eu vou diminuindo. A primeira semana é mais difícil. Depois o seu organismo ele vai se reabituando de uma forma que vai chegar uma hora que se você comer um pouquinho a mais de açúcar do normal, você já se sente mal. Ai, não quero.
Porque o seu próprio organismo já se acostuma com aquilo, é rápido. É a mesma coisa, assim, do organismo acostumar com a quantidade também. Porque, assim, essa experiência eu já tive. Você come, nossa, come. Aí, beleza, daqui a pouco você começa a entrar numa dieta que você começa a comer menos. O dia que você chega e fala, putz, vou exagerar um pouquinho, você já não tem a mesma disposição, você já não consegue. O seu organismo já acostumou. Então, de fato, é o que você falou. Precisa, esse período de adaptação é o mais crítico. E esse procedimento é interessante porque a pessoa começa a ver o resultado e tem aquele efeito espelho, né? Diz que tudo que você vai fazer na estética, mesmo quando você vai para, por exemplo, uma academia, beleza, o início é muito complicado, você entrar na rotina. Quando você passa na frente do espelho, que você vê o resultado, aquilo entra na tua rotina. Aí você quer mais, Então, precisa ter esse start, né? E ter um procedimento que vai te dar um resultado mais rápido ali, dentro daquele primeiro mês, que é um mês de sacrifício, vamos dizer assim, você conseguir enxergar um resultado legal, olhar no espelho e falar, nossa, isso deu certo, agora eu preciso mudar a minha vida, porque eu não quero perder aquilo que eu já conquistei. Exatamente. Né? E aí você cria toda uma rotina nova de atividade, de alimentação. Sim. Aí é um ciclo, porque você vai vendo que aquilo tá te fazendo bem e você não vai parar mais, entendeu? Às vezes eu atendo cliente que fala assim, Jane, por exemplo, final do ano eu chutei o balde, comi, mas às vezes ela chega e eu vou tirar as medidas, não deu tanta diferença. Porque não é aquilo que você comeu um pouquinho ali que vai pôr tudo a perder. Não, de vez em quando, às vezes a gente se dá o luxo de dar uma, escorregada. Mas depois você volta pra sua rotina e tá tudo certo. Então, é uma questão de hábito mesmo. Eu errei aqui, dei uma empolgada aqui, mas eu vou continuar a minha rotina que segue normal. Então, não é uma coisa que você vai manter pro teu dia a dia, uma vida como antes. Não, você já mudou, então a sua mente já mudou, entendeu? Então, tem muitas coisas que o nosso cérebro, ele é muito inteligente nessa parte, né? Então, tudo que você se reeduca, ele vai ali gravando de uma forma que você não esquece mais, né? O nosso corpo ele é muito inteligente nesse sentido. Então, a gente se adapta muito rápido a tudo. A gente só precisa entender e dar esse primeiro passo, que é onde a dificuldade que eu sinto das pessoas. Mas eu não sei se eu vou conseguir, eu não vou ficar sem isso, teve cliente que já não quis fazer o procedimento, já desistiu, porque, eu tomo minha cervejinha todo dia, eu não vou parar. Deixa eu te perguntar uma coisa, Jane. O procedimento, ele é uma sessão? Uma sessão. E aí, você falou que inclusive tem alguns, tipo uma suplementação também, com comprimido também? Isso. É um conjunto de coisas, um conjunto de procedimentos que fazem uma sessão e aí tem um acompanhamento, uma continuidade em relação àquilo. Isso, por exemplo, a pessoa faz o procedimento, né? A gente coloca ali, né, o aparelho nela e fica ali algumas horas em procedimento, porque a gente faz toda a região do tronco, então toda a frente, laterais e costas. Não existe esse negócio de fazer por área. Eu já trabalhei assim, mas a gente vai estudando, a gente vai vendo que não funciona, porque a gordura é interligada. Então, se eu faço a pochetinha, a famosa pochetinha, a gordura que está acima vai espalhar novamente, você vai ter aquela sensação de que não deu muito resultado. Então, a gente faz tudo porque a gente vai tentar pegar o máximo de células possíveis ali para eliminar elas, né? Células de gordura. Então, a gente faz ali o dia, aí a pessoa já sai dali com a cinta, né? E com as cápsulas. Então, as cápsulas são nutracêuticos naturais, né? Claro que a gente, na avaliação, a gente vai ver se ela pode, se não pode, se tem alguma restrição médica. A gente trabalha muito com o próprio médico, mostra para ele que as cápsulas têm isso. Isso aqui não é bom para você não pode, isso aqui você é alérgico. A gente tira, porque é manipulado, então a gente tem essa condição de tirar isso ou colocar aquilo, né? Meio que exclusivo, né? E aí a pessoa vai tomar aqueles ativos que vão agir lá na melhora do metabolismo, retenção de líquido, intestino, tira a vontade de comer doce, dá uma controlada na compulsão. Então, vai ajudar ela também nesse processo, principalmente de emagrecimento, né? Para quem quer perder peso mesmo. Então, ela vai tomar essas cápsulas por 45 dias, usar essa cinta por 45 dias, que nem como se fosse uma lipo. Usar a cinta o máximo que puder, né? Porque é ela que vai redefinir a silhueta. E essas células estão sendo trabalhadas ali, né? Quando a cinta faz essa compressão, você consegue eliminar mais, né? Do que sem usar ela.
E também eu sempre dou as 2 sessões de detox, que aí é com outro aparelho de ultrassom, eletroterapias e manta térmica, para ajudar também na retenção de líquidos, celulites e até na flacidez também, né? Então, você pode observar que nos resultados não fica sobra de pele, que é uma questão muito grande que as meninas têm. Ah, mas fica flácido depois? Não fica, porque o procedimento em si, ele já ativa a produção de colágeno ali de uma forma bem interessante, que ao mesmo tempo que a gordura vai sendo eliminada, a pele vai retraindo também junto. Então, não fica sobra de pele. Então, é tudo trabalhado, né, assim, muito certinho, muito estudo para chegar num procedimento que realmente faça o negócio direito, né? Da forma correta. Né? Que deu resultado. Que deu o resultado que a gente vê ali quando entra na tua Exatamente. página. Então, eu tô muito feliz, sabe, com esse método, porque cada resultado que a gente vai vendo, que a gente vai acompanhando, cada história, né? São histórias reais, histórias que a gente acompanha, sabe? E as meninas entram de cabeça. Então, a gente vai vendo o resultado, a gente fica muito feliz também com elas, né? Primeiro, porque a gente quer mostrar para as pessoas que elas podem ter um resultado interessante sem precisar entrar em algo tão invasivo, né? E fazer elas entenderem que elas podem ter uma vida melhor. Sim. Porque quando você muda os seus hábitos, a sua qualidade de vida muda. Você envelhece melhor. Exatamente. Sabe? Então, assim, com quantos anos você está hoje? Com quantos anos você quer se ver daqui 10, 15 anos, né? Porque hoje em dia, a era tá a expectativa de vida aumentou. E as pessoas querem envelhecer bem. Exatamente. E elas entenderam já o caminho. Entendeu? Então, a maioria delas já estão seguindo aí nesse caminho, né? A gente fica feliz. Jane, obrigada pela sua participação. Não, gente, e outra, viu? Eu vou lá fazer esse método, já combinei aqui com a Jane, depois eu vou postar aí pra vocês verem o antes e depois. Ai, caramba, muito bom. Obrigada novamente pela participação. Eu que agradeço pela oportunidade. E é isso, gente. Terminamos aqui o Resenha Corporativa de hoje. Se inscreva aí no nosso canal, clica aí no sininho para todas as notificações, curte, compartilha e segue lá também. A Jane passou o Instagram dela aí, que vocês vão entrar, vocês vão ficar todo mundo doido aí para querer fazer esse procedimento. Beijo! Vamos se cuidar.